Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Aliás, nós temos falado isso ao longo desses 30 e tantos anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos falado, sejam abençoados. Sempre nós abençoamos. Mas, ao que parece, é que, infelizmente, nem todos têm sido abençoados, nem todos têm agarrado essa bênção, porque também poucos têm crido. Mas eu quero dizer para vocês, amigos, que orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo uma direção para mudar a história da vida do povo, porque são tantas pessoas cujas vidas estão devastadas pelos gafanhotos, estão devastadas, vidas devastadas pela miséria, pela doença, pela enfermidade, e gente que tem crido no Deus Todo-Poderoso. Então, como que a gente poderia resolver esse assunto, meu Deus? Por que está acontecendo essa situação? O povo crê na tua palavra, o povo ora, o povo jejua, o povo lê a tua palavra, mas não está acontecendo aquilo que as promessas dizem, Bispo Clodomiro. E também frequentam as igrejas, vêm às reuniões e vivem como se fossem incrédulos. E ficam perturbados com isso, ficam confusos. E muitas vezes, quando nós atendemos essas pessoas, elas vêm com esses porquês. Por que eu venho à igreja? Por que eu oro, jejuo, leio a Bíblia e a minha vida não muda? A situação não muda. Por que a palavra não se cumpre? Essa tem sido a pergunta que muita gente tem feito. É verdade. Então, Bispo Clodomiro, a sua esposa, a Fátima, estava falando assim, aliás, foi a Fátima, não, foi a Daniele, falou, senhor bispo, uma senhora me procurou, ela é membro da igreja, e ela disse assim, dona Daniele, eu tenho um sofrimento crônico, eu estou com uma idade já que não é criança, que não sou mais criança, não sou mais jovem, eu estou para mais de 40 anos e eu me vejo solitária, eu vivo na solidão. Eu queria resolver o meu problema. Eu queria, puxa vida, me casar, eu queria constituir família, etc. Reclamando da situação dela com toda razão, com toda razão. E outras tantas têm chegado até nós reclamando também de outras situações que, por serem tão difíceis, as pessoas não conseguem conciliar a fé com esses problemas, com essas turbulências que já fazem anos que vêm gemendo. Então, quando nós pegamos o texto, depois da oração que eu fiz, ó Deus, me dá uma direção, me dá uma luz, porque não é para mim, é para a glória do Senhor e também para a salvação das pessoas. Então, Deus me levou ao profeta, ou melhor, a Balaão, a história de Balaão. E eu fui ler a história de Balaão. Balaão era um profeta que profetizava, ora para abençoar, ora para amaldiçoar. Era um homem do diabo, era um homem do mal. Mas aí fui pesquisando e orando, e de repente veio a palavra sobre o profeta de verdade, o profeta de Deus. Porque antigamente haviam os profetas do diabo, os profetas mentirosos, como hoje. Existem os profetas maus e os profetas bons. Existem hoje os homens de Deus e os homens que se vestem de ovelhas, mas que são do diabo. Então, pensando no profeta Ezequiel, você sabe, o profeta era a voz de Deus na terra.
Naqueles tempos, o profeta era a maior autoridade em Israel. Nem os reis eram maiores do que eles. Eles todos tinham que se inclinar ao profeta. O profeta era a autoridade suprema. Tanto é que você lê na Bíblia, a terça parte da Bíblia tem profetas. Os escritos dos profetas fazem parte de 2/3 da Bíblia. O escrito dos profetas. Então, os profetas eram elementos extremamente importantes na história da redenção de Israel. E o que aconteceu com o profeta Ezequiel? Lá no capítulo 37, ele fala, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, Deus ungiu, consagrou Ezequiel como seu servo e depois o leva para o meio de um vale de ossos secos. A Igreja Universal do Reino de Deus foi chamada nesse espírito. Você vê que nós temos o espírito, e eu falo nós na Igreja Universal, os pastores, nós temos o espírito de sacrifício. Nós estamos sempre no sacrifício, pensando em como ajudar as pessoas. E respondendo esse anseio que eu manifestei, ó Deus, não está certo, me mostra um caminho, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui para te servir, mas eu preciso saber o que o Senhor quer que eu faça. E então me veio essa direção, que eu tenho certeza que é do Espírito de Deus. Porque assim como ele levou o profeta Ezequiel e o colocou no meio de um vale de ossos secos e mandou que ele andasse no meio dos ossos secos, ele fez andar. Ele não só viu os ossos secos, mas ele esteve no meio dos ossos secos. E olha, o bispo Clodomir, essa é a realidade. Nós temos andado no meio do vale dos ossos, de ossos secos. Você sabe, todo dia você está atendendo pessoas, acompanhando, seja pelo rádio, pela televisão, todo dia os pastores estão atendendo, pela manhã, à tarde, à noite. A Igreja Universal não fecha o dia inteiro, de segunda a segunda. Não tem feriado, não tem dia santo, os pastores não têm férias. Os pastores estão envolvidos 100% com a obra de Deus. 100%. Quando nós não estamos no altar, trabalhando especificamente no altar, nós estamos em casa, mas em casa a gente está pensando no povo, nos sofridos. Nós também fomos colocados no meio desse vale de ossos secos. O senhor sabe que a gente nem consegue, nem sabe orar por nós mesmos. Nós não sabemos orar, porque é tanto sofrimento, é tanta dor, é tanto desespero, é tanta angústia, é pais com os filhos, filhos com os pais, marido com esposa, esposa com marido. Essas mazelas que nós vemos na nossa sociedade têm chegado até nós, dia após dia, e só tem um jeito, que é o que o Espírito Santo revelou. Eu falei, pô, não é possível, meu Deus do céu, que não é possível que não haja porque essa situação dessa criança de 11 anos, rogando pelo amor de Deus, o amor do pai, já que tinha perdido a sua mãe pelo suicídio, dito suicídio, não sei se foi suicídio, mas veja o pai mata a mãe e se joga do edifício, do 11º andar, sei lá, com a criança nos braços, e a criança gritando, pai, não, pai, eu não. Quer dizer, essas atrocidades, essas perversidades, esse mundo cão que nós estamos vivendo, aonde vamos parar? Aonde a sociedade vai parar?
E nós, como servos, como profetas de Deus, porque nós somos os profetas de Deus, isso eu não tenho a menor dúvida, você é um profeta de Deus, cada pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, aquele que é sério, aquele que leva a sério a sua fé, o seu trabalho, aquele que realmente está no altar sacrificando a sua vida, esse é ungido de Deus, é um profeta que foi ungido para libertar aqueles que estão oprimidos por aí. E Deus tem visto, bispo, que nós temos assumido essa responsabilidade. Nós compramos a briga das pessoas. Nós tomamos para nós os problemas das pessoas. E elas sabem disso, as pessoas que têm chegado até nós. Eu ainda há pouco estava lendo um e-mail de uma senhora que disse assim: graças a Deus pela Igreja Universal, pelos senhores, porque nós, quando participamos da reunião, nós vemos que os senhores se preocupam em mudar a nossa situação. Os senhores não apresentam apenas uma palavra de consolo, de conforto, e sim uma palavra que leva a gente até Deus para mudar a nossa situação. Então, não há como a situação da pessoa permanecer na mesma, até porque Deus tem que honrar, já que nós assumimos essa autoridade. Veja que esse sacrifício, esse espírito que paira sobre nós, não é que sejamos os melhores, não é isso. Talvez sejamos os piores. Mas uma coisa eu posso lhes garantir: nós somos os que têm melhores intenções. Essa é a realidade. Não somos os melhores, mas em questão de intenção, de querer ajudar as pessoas, a troco do zero, a troco do nada, porque nós não estamos ganhando com isso. Nós não estamos ficando ricos por conta do nosso trabalho, do nosso ministério. Ainda que fôssemos ricos, nós nos colocamos, nós empobrecemos para enriquecer aqueles que chegam até nós desgraçados, com as suas vidas arruinadas. Essa é a realidade. Então, Deus vê esse nosso sacrifício, o Clodomir. Essa é a realidade. Deus tem visto esse sacrifício. E quando eu estava ontem orando, falando com Deus, meu Deus, poxa, não é possível, a gente tem que acontecer alguma coisa grande, porque o Senhor é grande, coisas grandes têm que acontecer. Essa é a realidade, Clodomir. Isso sempre seguiu no meu coração, sempre eu tive esse pensamento, porque Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer, não pode ser pequenas, tem que ser grande, tem que haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. Então tem que haver algo magnífico, majestoso para a glória dele e para atender a necessidade das pessoas sofridas, porque Deus ama os sofredores. Tanto é que ele ele pegou nas mãos o seu servo e colocou lá no meio do vale de ossos secos e obrigou a andar para sentir nos pés que os ossos estavam estalando sobre os seus pés, porque estavam sequíssimos. Então, essa é a nossa situação. E foi então que Deus nos deu essa direção do dia 11, o dia da profecia, o dia do tudo ou nada, o dia ou é ou não é, porque com Deus não pode ser mais ou menos. Jesus disse sim, sim, não, não. É exatamente isso, ou é ou não é. Não tem meio termo, não tem coluna do meio, ou é ou não é. Não há como haver dúvida a respeito daquilo que Deus quer. E essa é a minha fé. Essa foi a fé que Deus colocou dentro de mim. E eu fiquei pensando no dia da profecia. Poxa, dia 11 de maio, dia da profecia, nós íamos até fazer um trabalho especial para as mães, porque é o dia das mães, não é isso? Sim, senhor, dia 11. Mas se nós fizéssemos um trabalho especial para os dias das mães, e as crianças que não têm mães? Verdade. Olha a injustiça. Sim, senhor. Quando nós trabalhamos para as mães, quando nós oramos, consagramos as mães, mas e os filhos que perderam suas mães violentamente, que estão por aí à solta, sem destino, como um barco sem nau, vagando por esse mundo afora?
e as mães que também sofrem com os filhos. Eu me lembro, bispo, que quando a gente ia dar presente, eu e meu irmão, para nossa mãe, no Dia das Mães, que normalmente era um pano de prata, era alguma coisa assim, ela dizia, não, mas não é esse presente que eu quero, não. O presente que eu quero é que vocês larguem os vícios, vocês saem da vida que vocês vivem. É verdade. Você vê que mãe, né? Sim, senhor. Que mãe, né? Então, a boa mãe quer isso, né, para os filhos. E como eu falei ontem para você, eu falei num programa de rádio, a mamãe e o papai, né? Nós fomos criados nessa fé. A gente era obrigado, ao nos levantarmos pela manhã cedo, então, ao passar pelo papai, eu tinha que falar, bênção, pai. Passar pela mamãe, bênção, mãe. E eles diziam, Deus te abençoe, meu filho. Eles tinham autoridade para me abençoar, porque eram os meus pais. Eles tinham autoridade para me abençoar, porque eles eram os meus pais. Que coisa magnífica, né? Então, o pai e a mãe podem ser profetas para o bem ou para o mal de seus filhos. Porque também, se tem autoridade para abençoar, tem autoridade também para amaldiçoar. E essa é a razão porque muitas pessoas que estão me ouvindo agora e dizem assim, eu estou sofrendo porque um dia minha mãe falou para mim, olha, você está fazendo isso comigo, seus filhos vão fazer pior do que você faz comigo, você vai ver. E realmente muitas filhas, muitos filhos estão gemendo, especialmente filhas, né? O que acontece muito. Mas eu estava pensando no lado do dia 11, o dia da profecia. E eu comecei a pesquisar na Bíblia, comecei a ler, comecei a levar, a procurar fundamentos sobre o profeta. E eu fiquei descobrindo que Abraão era um profeta. Você sabia disso? Eu nunca olhei Abraão como profeta, eu sempre olhei Abraão como o nosso pai na fé. Abraão era um homem de fé, de obediência, era um homem de Deus mesmo. Mas, veja só, Clodomir, isso que enche a nossa boca de riso, o nosso coração de alegria. Porque Deus, quando Abraão chegou numa determinada terra, então o rei daquela terra, chamado Abimeleque, tomou Sara como a sua mulher. Pegou Sara, porque Abraão tinha dito que ela era sua irmã. Então Abimeleque, que era rei, pegou Sara e levou para o palácio. Mas quando foi à noite, Deus lhe deu um sonho e Deus falou com ele. Deus falou com ele. E Deus fala para Abimeleque, olha, agora restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Quer dizer, Abraão foi chamado de profeta, era um profeta. E porque Abimeleque havia tomado a sua esposa ilegalmente, então ele tinha autoridade para amaldiçoar Abimeleque ou para abençoar. Mas como ele não fez nada, Deus veio ao seu socorro. Que bacana, né? Sim. Quer dizer, o profeta tem que ser temido. Clodomir, você é um profeta. Amém. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus são profetas. Nós somos profetas. E essa é uma das razões porque quando o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus comete adultério, comete uma falta assim grave, ele não pode ficar no altar, ele perdeu a unção, por isso que ele cometeu. Então ele é removido do quadro de profetas. Porque perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade, exatamente isso. Não tem como ele restituir nada a ninguém. Não tem como ele abençoar o povo. Ele vai ser, se ele continuar no altar, ele vai ser um hipócrita.
Vai querer dar uma coisa que não tem para dar. Pois é. Então, Clube, no dia 11, qual foi a ideia que Deus nos deu? Dia 11, a gente juntar todo o povo sofrido, todo o povo desesperado, todo o povo que está seco, como o vale de ossos secos. Juntar todo mundo que crê. Então nós vamos bater, nós vamos tocar a trombeta. Eu vou tocar a trombeta, você vai tocar. Nós vamos tocar as trombetas até o dia 10. Porque quando for no dia 11, em jejum, nós vamos determinar, nós vamos proclamar o livramento dessas pessoas. Nós vamos fazer isso em nome do nosso Deus, porque a autoridade não nos falta. Jesus nos deu a autoridade e nós vamos usar essa autoridade de Jesus, a sua autoridade, para proclamar o livramento daqueles que têm gemido por esse mundo afora. Por isso que nós não vamos profetizar, nós teríamos que profetizar hoje. Essa é a realidade. Mas nós vamos deixar tudo para o dia 11, justamente para juntar todos os aflitos, todos os perdidos, todos os oprimidos, todos os escravos da miséria, da pobreza, os escravos das doenças, os escravos das maldições, porque muita gente tem sido amaldiçoada por conta de terem encontrado profetas do mal na vida deles, como é o caso do pai, da mãe que amaldiçoou o filho e outras tantas pessoas que têm feito isso por esse mundo afora. Os profetas do diabo existem por aí a 3x2 e eles têm a direção do diabo, a unção do diabo para amaldiçoar. Agora, torna-se maldito aqueles que não estão abrigados sobre as asas do Altíssimo. Que não creem e não obedecem à profecia, que recusam, que rejeitam, que desprezam, aceitam até teoricamente ou religiosamente, mas na prática não obedecem. Então não tem como a maldição ser eliminada de suas vidas, porque a fé, ela para funcionar, ela tem que ser prática, ela tem que sair da teoria. A pessoa tem que materializar essa fé. E o senhor vê que, o senhor está falando de Balaão, o senhor vê que mesmo ele tendo o poder da palavra, teve que haver o sacrifício. Não tenho dúvida. Para que a maldição se cumprisse. O senhor estava falando também do poder da maldição. O senhor vê que Golias não tinha necessidade de amaldiçoar Davi, porque a sua própria condição faria ele derrotar a Davi, mas ele amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Quer dizer, assim como nós abençoamos, quantos têm sido amaldiçoados? A empresa, o negócio, a família, o namoro, o casamento. E por isso que a gente tem visto as pessoas que não vivem o mundo da fé, bispo, elas não entendem o porquê de tanta desgraça nesse mundo. Mas todas essas pessoas estavam debaixo de maldição, né? Você vê, e nós não precisamos ir a 3.000 anos atrás. Esse ano passado, o que aconteceu? O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ele faleceu por conta de um câncer, etc., que teve no seu corpo. Mas, antes de manifestar esse câncer no corpo dele, ele amaldiçoou Israel. Ele amaldiçoou Israel, e isso está no YouTube, foi amplamente divulgado. Eu amaldiçoo Israel, disse ele várias vezes. Desde o meu ventre, justamente onde ele teve o câncer. Ah, foi? Foi. Ele, com todas as palavras, ainda colocou a mão: eu amaldiçoo Israel das minhas entranhas. Que isso, rapaz. E nas entranhas ele recebeu o câncer. Por quê? Cumpriu-se a palavra que Deus prometeu a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele foi amaldiçoado. Então você vê que o poder da bênção ou da maldição está sob a autoridade daqueles que têm autoridade. Sim, daqueles que têm autoridade. O pai tem autoridade, a mãe tem autoridade sobre o filho enquanto é criança. Então,
se a mãe ou o pai abençoarem os filhos, eles serão abençoados. Então, eu sou o resultado das bênçãos que meus pais me deram. Foi isso que aconteceu, Clodomir, comigo. Sim, senhor. Deus me abençoou. Você vê que nós fomos 7 filhos, éramos 7 filhos, nenhum de nós foi para as drogas, nenhum de nós era viciado, nenhum de nós viveu uma vida assim, devassa, nada disso. Todos nós somos trabalhadores, enfim. E Deus guardou, protegeu, porque a autoridade dos nossos pais trouxe para nós segurança nesse mundo. Então você vê hoje tantas crianças sendo martirizadas, sacrificadas, por conta de seus pais terem-nas amaldiçoado. Por quê? Porque arranjaram outra mulher, não é verdade? Arranjaram outro homem, enfim, amaldiçoaram suas crianças. E as crianças cresceram amaldiçoadas. Por que as cadeias estão cheias de jovens que poderiam estar sendo usados pela mão de Deus, estão lá usados pelas mãos do mal, do diabo, com drogas, com roubos, etc., assassinatos, etc., porque não foram abençoados pelos pais, antes foram amaldiçoados. Agora, Deus deu autoridade para os seus servos, para abençoar, Nós temos autoridade para abençoar e também temos autoridade para amaldiçoar, mas nós não podemos amaldiçoar. Eu não posso amaldiçoar nenhum inimigo meu. E eles sabem disso. Eu não posso amaldiçoar por conta da palavra de Deus. Não amaldiçoeis. Não amaldiçoeis a ninguém. Então, nós obedecemos a palavra de Deus e graças a Deus, por sermos tementes a Deus e não amaldiçoarmos aqueles que nos querem o mal. Nós abençoamos, nós até oramos por ele. Mas, voltando àquilo que você falou, do sacrifício, Clodomir. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o povo de Israel. Balaão foi pago, bem remunerado, para poder abençoar Balaque e amaldiçoar Israel. Mas ele foi proibido por Deus de amaldiçoar Israel. Eu fiquei perguntando assim, mas por que, meu Deus? Por que um homem mau teria poder para amaldiçoar o povo que era do bem, que era o povo de Deus? Mas por quê? Por que o senhor teve que intervir? Porque foi Deus que interviu, inclusive impedindo a jumenta de ir em frente. Por que Deus interviu para que Balaão não viesse amaldiçoar Israel? Teria o Balaão autoridade para amaldiçoar Israel? Que autoridade ele teria? De quem ele havia recebido autoridade para amaldiçoar Israel? Certamente pelo diabo, porque ele era um adivinho, ele era um vidente. Então, o que aconteceu? Balaão não pôde amaldiçoar Israel. Mas, para contornar e atender a necessidade de Balaque, inimigo de Israel, ele deu um conselho. Ele falou para Balaque: olha, eu não posso profetizar contra os filhos de Israel. Mas, sabe o que você deve fazer? Você manda as garotinhas novas, bonitas, para o meio dos jovens, dos soldados. Eles vão se corromper com essas meninas e vão desagradar a Deus e eles vão ser amaldiçoados. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, um dos homens de Israel, um dos príncipes de Israel, pegou uma amonita, que era também princesa dos amonitas, e levou-a para a sua tenda. E isso diante dos olhos de Moisés e de todo o povo de Israel.
E isso trouxe maldição para a congregação de Israel. E eles choravam diante da tenda da congregação. O que aconteceu? O povo de Israel estava sendo dizimado, estava sendo amaldiçoado, porque Deus estava irado contra o seu povo, porque havia desobedecido a sua voz. Então, houve um homem, Finéias, neto de Arão, que levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher amonita, e a ambos pelo ventre. Então, na hora que eles estavam tendo relações sexuais, ele pegou, esse Finéias pegou a lança e cravou nos órgãos genitais deles, de ambos. O que aconteceu? Você que está me ouvindo agora, se quiser ler o texto, você pode ler em Números, capítulo 25. Eu só vou dar o capítulo e você vai procurar. Números 25, você vai ver essa história. Aí o que aconteceu? Na hora em que ele cravou a sua lança entre os dois, furando os dois ao mesmo tempo, atravessando o lado genital de ambos, aí o que aconteceu? Diz o texto, a praga que havia sobre os filhos de Israel cessou. E aí, Deus falou para Moisés, olha só o que Deus falou para Moisés, que é muito glorioso. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois eu estava animado com o meu zelo entre eles. Pois ele estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Quer dizer, Deus deu aliança de paz para o homem que sacrificou, que matou 2 pessoas, por conta dessas pessoas terem trazido maldição para Israel. E ele, Finéias, e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo. A aliança do sacerdócio perpétuo é a salvação eterna. Ele nunca vai perder essa herança, que é a nossa herança, né, Cláudio? Que nós deixamos para os nossos filhos, a nossa fé, a aliança de paz, aliança com Deus. Então, essa aliança que nós temos com o Senhor Jesus, ela é por conta da nossa salvação, que é o sacerdócio perpétuo, o nosso sacerdócio perpétuo. Então, eles serão salvos como nós estamos sendo salvos. Que maravilha! E diz mais, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, eu estou pensando aqui, eu estou me lembrando do templo, né, que a gente tem trabalhado lá no templo, né, com cuidado, nós estamos trabalhando, procurando levar às pessoas uma consciência da santidade do templo de Salomão, o temor e o zelo para com aquela casa. E você esteve lá anteontem, né, junto com outros pastores, e você teve aquela experiência gloriosa, vocês vieram tão felizes, tão alegres pela experiência que vocês tiveram naquele momento, porque vocês não foram lá para visitar, vocês foram lá para sacrificar. Vocês foram... Isso aí é muito glorioso. Quer dizer... É o que faz a diferença. É o que faz... Então, veja, Clodomir, tudo por conta dessa aliança de paz que Deus fez conosco, né? Dessa aliança que nos faz sacerdócio ou sacerdotes perpétuas.
Sim, na senhor. sua casa. Agora, houve sacrifício, como tem havido um sacrifício da nossa parte. Porque muitas pessoas dizem assim, se eu tivesse a fé do bispo fulano, do bispo cicrano. Você pode ter a fé, desde que você sacrifique. Coloque a sua vida no altar. Coloque o seu sacrifício, a sua vida, tudo que você é ou tem, que pretende ter, tudo que você pretende ser, tudo, toda a glória, toda a honra que você receber, se você coloca no altar, você está dizendo, tu és a minha glória, ó Senhor. Tu és a minha glória, tu és a minha herança perpétua. Então, tem que acontecer, diante desse sacrifício, tem que cessar a praga que está havendo na vida do povo, que às vezes até é sincero e fiel, mas... O senhor sabe que Finéias, ele sabia do mandamento, não matarás. Já havia sido dado o mandamento, mas o que levou ele a tomar essa atitude foi o zelo pela santidade de Deus, e que exige sacrifício. O senhor sabe que os crentes, de um modo geral, eles têm a ideia de que o que consagra a vida deles é a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, e eles vivem nessa ilusão. E por isso tem os porquês. Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu leio a Bíblia? E não acontece. E vou na igreja. Mas aí que está a questão. É o sacrifício. É a fé sacrificial. O senhor sabe que tem gente, pelas críticas que fazem, que se julgam mais de Deus do que o Senhor. Se julgam mais santos do que o Senhor. Mas vê se Deus coloca o que tem colocado no Senhor e à disposição do Senhor, à disposição deles. Por aí a gente vê a diferença, porque a diferença está no sacrifício, não está na falsa santidade, no falso engano. É aí que as pessoas têm que despertar, e graças a Deus, muita gente tem despertado para isso, e agora mais ainda com essa direção do dia 11. Não tenho... Clodomir, eu vou dizer para você, se as pessoas atenderem esse chamado que eu estou fazendo, em o nome do meu Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, se as pessoas sacrificarem, como nós estamos falando, e colocarem suas vidas no altar, então vai ter esse dia como o dia divisor das águas, da diferença. Por quê? Porque eu lanço um desafio a todo mundo. Eu não lanço um desafio apenas a alguns, mas ao mundo inteiro, a todas as nações. Eu lanço um desafio ao inferno. Eu lanço um desafio ao meu próprio Deus. Se eu sou profeta de Deus, se Deus me ungiu, se eu sou chamado o servo do Altíssimo, então eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença e todos os meus companheiros vão fazer a mesma coisa. Você vai fazer a sua diferença, porque eu estarei na reunião das 7 horas, você estará na reunião das 9h30. Não importa o bispo, o pastor, mas aqueles que estão comigo e determinarem, proclamarem a libertação, será feito aquilo que nós determinamos, porque nós não estamos brincando com a fé, nós não estamos brincando com Deus, nós não estamos brincando de igreja, nós estamos colocando toda a nossa vida, nós estamos deixando a nossa vida, nós já morremos para esse mundo, nós estamos sepultados com o Senhor Jesus, portanto, nós não temos nada a perder, absolutamente nada a perder, e nós estaremos determinando, proclamando vida para você, minha amiga e meu amigo. Não vai haver caso impossível, porque o vale de ossos secos era um caso impossível, era um caso que não tinha mais jeito, mas quando ouviu a voz do servo de Deus, do enviado de Deus, o que aconteceu? Aconteceu que aqueles ossos começaram a se bater e começou a haver corpos, e nasceu uma montoeira de corpos, ou gerou uma montoeira de corpos, e depois veio o Espírito. Quando ele falou novamente, venha ao Espírito, o Espírito veio e aconteceu aquele exército se colocar de pé. Bispo Clodomir, eu vou dizer com toda honestidade, como eu nunca falei, olhando nos seus olhos, nós vamos arrebentar. Obrigado. Você pode ter certeza, nós vamos arrebentar com o inferno, nós vamos dar o troco pro diabo. Tudo que ele está fazendo por aí, nós vamos fazer ao contrário, nós vamos fazer muito mais para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus. Eu creio, bispo, porque eu tenho visto isso. Eu estava
lembrando aqui, enquanto o senhor falava, há muitos anos, logo, se eu não me engano, 85, 86, eu era membro da igreja, eu participei de uma vigília que o senhor fez na abolição, e o senhor profetizou. A igreja estava começando praticamente. O senhor profetizou e disse, olha, hoje nós não temos nada, nós não somos nada, mas um dia vocês vão ver. Deus vai dar para a gente redes de rádios, de TVs, Deus vai dar para a gente o mundo, Deus vai colocar o mundo à nossa disposição. Nós vamos sair pelo mundo. E hoje nós temos visto isso, essa profecia se cumprindo. E lá atrás o Senhor já profetizava e dizia, olha, não tem outro jeito que não seja o sacrifício. Não tem outro caminho que não seja o sacrifício. E nós temos visto também no próprio ministério, como o senhor colocou ainda há pouco, de pastores que fracassaram, que caíram, justamente pelo fato de não sacrificarem. Deixaram de sacrificar. Exatamente, porque se julgaram senhores de si mesmos e quiseram viver para si, para os seus familiares, e foram envergonhados, infelizmente têm sido envergonhados. Então, quando nós manifestamos esse espírito do sacrifício, é impossível que Deus não nos honre. Clodomir, deixa eu falar para você e para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu sei que a hora já passou, eu não estou nem esquentando. O que eu quero dizer é o seguinte: você quer pegar o meu conselho, o meu segredo, não é só meu, porque você, Clodomir, há de convir que enquanto nós estivermos sacrificando, enquanto nós estivermos no sacrifício, Deus jamais vai deixar de nos abençoar. Não tem outra saída. Agora, se por acaso, suponhamos, Clodomir, que eu, Bispo Macedo, bem, eu já estou com 69 anos, estou caminhando para os 70. Digamos que eu vá me aposentar. Eu vou sair, vou passar o resto dos meus dias aqui na Terra com a minha esposa, vou viajar, vou passear, vou conhecer lugares que eu nunca conheci, eu vou conhecer lugares que eu já fui, inclusive, em muitos países, mas eu não conheço nada, eu só conheço a igreja. Isso. Porque nós, quando viajamos, vamos para a igreja, vivemos na igreja. Então, nós poderíamos nos dar ao luxo de deixar tudo a seu cargo. Você dirigiria o trabalho, conduziria como tem conduzido direitinho, tudo certinho, e nós ficaríamos sem sacrificar e só curtindo o resto dos nossos dias, como muitos colegas meus têm feito por esse mundo afora. Mas olha, Clodomir, eu vou dizer para você, enquanto eu viver, enquanto eu suspirar, enquanto eu tiver saúde física e espiritual, eu jamais vou deixar de sacrificar, porque é isso que me mantém vivo. É isso que mantém o meu sangue vivo e forte para poder curtir o resto dos meus dias em alegria. Porque quando a gente sacrifica, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Essa é a realidade. Você sabe disso. Sim, senhor. Quantos anos você está na igreja? Estou há 30 anos. 30 anos. Quantos anos você vem sacrificando? 30 anos. Pois é. Sim, senhor. E eu pergunto, quando é que você tirou férias? Ficou um mês? Quando que você ficou uma semana sem fazer nada? E nem dá, né? Porque onde a gente está com a cabeça... Não tem jeito. No altar. Não tem jeito. É de casa para a igreja, da igreja para casa. Essa é a realidade. Porque é a nossa vida. Isso já está no sangue, está na veia, corre dentro de nós. O sacrifício corre dentro de nós. Então nós temos autoridade para falar em sacrifício por você, para você, minha amiga, meu amigo. E não tem outro jeito. Não existe meia palavra. Ou você faz o sacrifício e conquista, ou você não faz o sacrifício e vai continuar levando essa vidinha de titica para o resto da sua vida. Essa é a realidade. Você pode crer em Deus, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser fiel na igreja, mas se você para de sacrificar, você vai começar a viver uma vida de titiquinha. Essa é a realidade. Sua vida vai ser uma titiquinha. Desculpa a expressão, mas essa é a realidade. Por quê? Porque parou de sacrificar, parou de dar vida. Jesus ensina, dai
e ser-vos-á dado. As pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, as pessoas não alcançam a profundidade disso, a profundidade do dar. Porque o dar não envolve você dar apenas a oferta, isso é o mínimo. Ah, se dinheiro comprasse todas as coisas, resolvesse os problemas. Ah, se o dinheiro resolvesse os problemas. Você está me ouvindo nesse momento, eu pergunto a você, o dinheiro pode resolver esse problema que você tem na sua casa? Você está com problema com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, o problema sentimental, o problema de saúde, o médico pede exame disso, pede exame daquilo, pede não sei mais o quê. Você vive um tormento com seu marido, com a sua esposa, com seu noivo, com a sua namorada. Você não consegue conciliar a sua vida. Por quê? Porque você vive um inferno todo dia. Por quê? Eu pergunto, o dinheiro paga isso? E o senhor vê, né? Agora nós tivemos a morte do Luciano do Vale, bispo, com um médico do lado, um médico cardiologista. Eu falava no domingo, quantas pessoas estão morrendo agora no melhor hospital de São Paulo, no Einstein, com todos os equipamentos, com os melhores médicos. É a falsa segurança que o mundo dá. E que a derrota, e aí que está o segredo do sacrifício, a derrota começa dentro de cada um. Porque quando a pessoa não é o próprio sacrifício, então dentro dela a dúvida, a medo, a incerteza, a insegurança, e da boca dela, ela traz maldição para si mesma através da profecia. O senhor falava ontem, ela é profeta de si mesma e ela profetiza a maldição para a sua vida. Isso nós vamos falar mais durante os próximos dias, Clodomiro. Não vamos dar tudo não, senão eles vão ter uma intoxicação ou uma indigestão. Mas o fato é que no dia 11, escute o que eu estou falando, no dia 11 de maio, domingo, segundo domingo de maio, o dia inteiro, nós vamos mudar a sua vida por conta da profecia que nós vamos fazer. Nós não vamos orar por ninguém. Aí é que está a diferença. Nós não vamos orar. Nós não vamos, ó Deus, em nome, nada disso. Nós vamos profetizar segundo a direção que o Espírito de Deus nos deu. E quem crê venha, quem não crê fica. Essa é a realidade. Nós passamos agora a oração em favor das pessoas. Mas no dia 11, nós não vamos ter oração, nós vamos ter apenas profecia. Nós vamos determinar, nós vamos assumir a nossa responsabilidade como temos assumido, nós vamos usar a autoridade de profeta que nós somos, que o Espírito de Deus nos tem dado, e vamos mudar a sua situação. Nós não estamos falando para você, ó, talvez, quem sabe, nós vamos dar mais uma palavra. Não, nós vamos mudar essa situação. Você vai ficar livre dessa mazela, molesta, flagelo, você vai ficar livre desse inferno que você tem vivido. Você vai fazer o seu sacrifício, nós vamos profetizar, e juntos, você e nós, todos, vamos curtir a plenitude do Espírito Santo, porque é isso que aconteceu naquele dia do Vale dos Ossos Secos. No Espírito de Ezequiel, nós estaremos abençoando, livrando a sua vida, proclamando a sua libertação total e completa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e agradeço, porque tu, Senhor dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Israel, o Senhor é quem nos revelou o caminho do sucesso, o caminho da conquista, o caminho da paz contigo, o caminho do sacerdócio perpétuo, que foi o sacrifício, que é o sacrifício. Jesus, meu Senhor glorioso, eu te louvo porque tu deste a tua vida em sacrifício por nós. E agora o Senhor espera o nosso sacrifício para que nós possamos estar em comunhão contigo. A nossa vida no altar, a nossa vida no altar contigo, meu Pai, nos faz ter vida, alegria, gozo, paz. Apesar de todos os esforços
que nós, teus servos, pastores, bispos, obreiros, que temos feito diariamente nesse trabalho, nós sabemos, meu Pai, contudo, que o teu fardo é leve. E nós sentimos o teu fardo, esse fardo leve. Aleluia. Esse fardo que deixa a nossa alma aliviada, abençoada, em paz. Ah, meu Pai, nós não temos as férias que o mundo tem. Nós não temos os feriados que o mundo tem. Nós só temos uma coisa, o altar, o lugar do sacrifício. Mas é onde a gente encontra toda a paz, toda a riqueza, toda a grandeza, toda a saúde física que necessitamos, porque estamos aí no altar do Senhor. Meu Deus, eu te peço que este dia 11 de maio não seja mais um dia na vida dessa gente que me ouve, mas que venha a ver a diferença de fato e de verdade, porque nós vamos partir para o tudo ou nada, meu Pai, para o tudo ou nada. E se por acaso eu sou um servo mentiroso, se eu sou um falso profeta, então não me deixe viver até o dia 11. Tire a minha vida até o dia 11. Porque no dia 11 eu vou para o tudo ou nada. Nós vamos profetizar, isto é, nós vamos proclamar a tua libertação para aqueles que estão vivendo no martírio, para aqueles cujas vidas têm sido martirizadas noite e dia sem cessar, vidas que têm sido devastadas pelo inferno, crianças, meu Deus, crianças sendo assassinadas cruelmente pelos próprios pais. Oh, meu Deus, eu te peço, então, que este dia venha fazer a diferença, porque nós, teus servos, ligamos aqui agora, nós unimos a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Tá ligado, meu Deus? E estamos certos que com essa revelação nós vamos mudar o que ainda não mudou. Nós vamos fazer acontecer o que ainda não aconteceu. E o Senhor pode contar conosco, meu Deus, porque nós vamos obedecer a tua palavra. Nós já estamos com a nossa vida no teu altar como sacrifício e vamos levar o teu povo a esse mesmo sacrifício para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Sim, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós queremos aqui fazer um voto a ti. Eu tenho certeza que o Clodomir, juntamente comigo, nós fazemos um voto. Neste dia, nós vamos proclamar, nós vamos profetizar, nós vamos proclamar o livramento do teu povo. Obrigado. Nós vamos fazer o que fez Ezequiel lá no vale de ossos secos. E nós queremos ver, porque Ezequiel viu o resultado na hora, naquele dia. E quando ele profetizou para os ossos formaram-se ou transformaram-se em corpos, ele não ficou satisfeito, ele pediu o Espírito, ele profetizou para o Espírito vir. E é o que nós vamos fazer, meu Pai. O teu Espírito vai vir e vai fazer a diferença, e nós vamos ver essa diferença neste dia. Não vai ser no dia 12, não. Não vai ser com o decorrer dos próximos dias. Não, meu Pai. Vai acontecer no dia 11. A resposta vai vir no dia 11. Para a glória, louvor e honra do teu nome. E para que o teu povo, então, venha saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Confirma isso aí, meu Pai no céu, para que isso seja feito aqui na terra. Em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus.
Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, ô Bispo Clodomir, eu quero dizer o seguinte. Esse dia 11 não vai ter Israel, Monte Sinai, o túmulo de Jesus, lá no Monte Calvário, nada disso. Nós vamos ter no dia, dentro do lugar onde fomos profetizar. Ali vai acontecer o milagre. Nós não vamos viajar para levar pedido de ninguém para lugar nenhum. Vai ser o pedido ali, o pedido vai ser entregue e nós vamos colocar a nossa profecia para arrebentar. Cada templo nosso vai ser o vale aonde Ezequiel foi levado pela mão. Deus está nos levando a esse vale e para mudar essa situação. Olha, eu tô louco que chega o dia 11, mas tô doidinho para que chegue o dia 11, rapaz. Senhor. Se eu pudesse dormir agora e acordar no dia 11... Pô, ia arrebentar. mas não tem problema não, vamos trabalhando nessa fé. É porque cada dia a nossa fé vai crescendo, desenvolvendo. Na medida que a gente vai ouvindo as profecias, vai crescendo, vai desenvolvendo. E nesse dia 11, essa grande concentração, bispo, vai haver uma explosão da manifestação de Deus. Eu não tenho a menor dúvida. Ô Jadson, por favor, você me desculpa, mas tomei o seu horário, mas tudo bem. Nós vamos partir por tudo ou nada, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo soli che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do gnolo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori e una canzone antica balliamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori e una canzone antica balliamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura tu paese mia. Se tu